A Avenida 7 foi inaugurada há 110 anos, em 7 de setembro de 1915, com o objetivo de modernizar Salvador e aproximar a cidade de uma tendência de urbanismo moderna e mundial, abandonando a herança colonial. Ao resgatar de memória, o arquiteto e professor Nivaldo Andrade conta essa história. No início do século XX, todas as cidades da América Latina queriam se modernizar, deixavam de lado o passado português, e no caso de Salvador era muito forte, porque foi a capital, e se inspiravam em Paris. Paris tinha passado por uma grande reforma entre as décadas de 1860 e 70, com o Barão de Haussmann, que foi o prefeito de Paris nessa época, e isso já havia sendo copiado em várias capitais da América Latina. O Rio de Janeiro, por exemplo, passa por uma reforma urbana enorme entre 1902, 1904, 1906, quando o prefeito era Pereira Passos, e nesse período J.J. Seabra era ministro no Rio de Janeiro, e ele viu essa transformação acontecendo da janela do gabinete. Então, quando ele é eleito governador, quando ele assume o governo do estado da Bahia em 1912, ele começa a implementar algo parecido com o que ele tinha testemunhado no Rio de Janeiro, e no caso, esse planejamento, ele passa por um ideal de modernização que está ligado à ideia de trazer a civilização, de ter ruas mais retas e largas, pensando na questão do fluxo, na questão estética, do embelezamento. Então é pensada a vegetação, é pensada a iluminação pública, que não existia até então. A Avenida 7, portanto, ela vai passar por uma série de ruas, ela vai sair costurando e alargando uma série de ruas que já existiam. Algumas ruas muito antigas, na área central, ali entre o Campo Grande e a Ladeira de São Bento, que já existiam. Em outras áreas, uma ocupação mais nova, como o Corredor da Vitória. O Corredor da Vitória, no século XIX, e o Campo Grande é a região onde moram os estrangeiros, os comerciantes estrangeiros, que eram muito ingleses, principalmente, mas de outras nacionalidades também. A elite baiana passa a morar não só na Vitória, principalmente na Vitória, mas também Canela, Graça e mais à frente, já 1930, 40, na Barra. A Avenida 7 é um alargamento e costura de várias vias estreitas e sinuosas, como as que nós temos no Centro Histórico hoje, que já existiam, algumas muito antigas, mas também uma ampliação para chegar até o Farol da Barra, para chegar até o nível do mar. Ela vai demolir muitas construções históricas que existiam no local, principalmente no trecho entre o Campo Grande e a Praça Castro Alves, como a Igreja de São Pedro, que era a igreja matriz desse bairro, que ficava onde hoje é o relógio de São Pedro e aquele largo. O Convento das Mercês, que era um convento das Ursulinas, que era uma escola feminina importantíssima desde o século XIX, do final do século XIX. Ele é amputado, e muitas outras construções, a Igreja do Rosário também. E nessas situações são construídas novas edificações. Não existia ainda a noção de patrimônio como a gente entende hoje. Essa noção vai surgir em 1936, 37, quando é criado o ISFAM, que é o IFAM hoje, na época Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então não existia essa preocupação em preservar as edificações do passado, tanto que a Igreja da Sé vai ser demolida em 33. Então houve muitas demolições. Edifícios muito antigos foram demolidos. Teve uma demolição que teve que ser contornada, que foi evitada, que foi a do Mosteiro de São Bento. O Mosteiro de São Bento tem uma comunidade beneditina, um abade, que era uma liderança religiosa e social na época muito importante, com apoio de parte da elite soteropolitana, da sociedade. Ele conseguiu impedir a demolição, e aí foi a avenida que teve que se adequar às edificações existentes e não o contrário. Uma obra muito intensa que leva 3 anos aproximadamente até ser inaugurada. Em 1915 tem paralisações, mas é uma grande intervenção que vai dar a cara da cidade moderna, da cidade que quer se modernizar para parecer com o Rio e com Paris, para parecer uma capital novamente.